Fala galera, bem-vindos de volta ao Bucareste. E no vídeo de hoje a gente vai levar vocês junto com a gente para provar nossas comidas favoritas aqui da Romênia. Não tem lugar melhor pra gente começar do que o Mercado Obor, que é o maior mercado da Romênia. E a gente veio aqui porque tem um prato específico que a gente quer comer e dizem ser o melhor lugar pra gente experimentar. O lugar aqui é muita vibe. Deixa eu ver aqui, ele deu adesivos pra gente, inclusive um pin. Vou pôr o meu pin aqui. Muito bom. Galera muito simpática aqui. E pegamos nosso prato tradicional daqui, que é o meat, que é basicamente um rolinho de carne. E não tem como não tomar com cerveja, que é Skol. Romena mais Skol. A galera falou, não tem como, se você for comer esse meat, tem que ser com cerveja. E a gente ouviu falar bastante do meat daqui, que é a proporção perfeita de mistura das carnes e tudo mais. E é um lugar bem cheio. Hoje mesmo que amanheceu chovendo pra caramba, tava uma fila enorme ali, né? Chovendo, no meio da semana, tá Sim. sempre cheio de gente. E tá com uma cara bem boa, Nossa. saindo fumaça, quentinho. Nossa, muito suculento, muito. Nossa, incrível. Absurdamente suculento, saboroso, temperado. Essa mostarda tá incrível. Nossa, é uma carninha muito suculenta. Trocada. É uma mistura de carne de porco com vaca, carne moída, e é tipo um hamburguinho enrolado. Tem como. Vamos ver se combina com a cerveja. É. Nossa, excelente. Pior que fica bom mesmo. Belo café da manhã. Pra quem não gosta de cerveja. E a vibe do lugar que é muito boa. A galera é bem animada, o tio chama, não, vem cá, entra, filma, vê como que é. Deu um monte de adesivo, pin pra gente. Um animadão, ele veio até a gente e eu achei que ele ia entregar alguma ficha, alguma coisa assim. Mas daí, não, toma um adesivo, toma um pin, Vem cá, filma. cola aí. Gente boa demais. E dá pra ver que tem bastante gente que é daqui mesmo, né? É, pelo menos ali na fila que a gente tava, que tinha umas 5, 6 pessoas na nossa frente, eu não vi ninguém falando inglês. Nem nada mais. Só a galera que já tava com a sua cestinha do que veio fazer compra no mercado, deu uma passada aqui. Assim, até eu viria no mercado aqui todo dia. Você vem, compra suas frutinhas, seus legumes, sua árvore de Natal. E uma das formas que a gente viu a galera comendo aqui é com pão. Então acho que você faz tipo um hot dog, só que versão romena. Por mais que o pão esteja um pouco mais seco e duro, a carne é super suculenta, então ela deixa o pão muito molhadinho, gostoso. Mandando mostarda ainda. Eu acho que eu nunca comi tanta mostarda na minha vida que nem eu tô comendo aqui na Hungria e na Romênia. Verdade. Tudo vai mostarda e a mostarda é muito boa. Acho que ela é bem mais forte do que a que a gente tá acostumado no Brasil, mas é bem gostosa. E acabamos de sair, a gente terminou de comer e, meu, que lugar! A gente tava esperando que a comida fosse boa porque todo mundo recomendou, mas a vibe desse lugar é incrível. Tinha um pessoal lá dentro, chamaram a gente pra tirar foto. Eles falaram, Absurdo. de onde vocês são? Televisão? Não, China, YouTube. Japão. Ah, Japão, Vietnã. É isso. Muito louco. Galera, Foi se diverte. demais, foi demais. E como a gente disse, é um mercado que tem de tudo. Tem comida, tem bebida, tem árvore de quente. Natal, vinho quente a litro, garrafão. Então não é só um mercado de comida, é um mercado que vende de tudo. Uma coisa que eu tô achando sensacional daqui é que tá vendendo tudo de pinheiro. E assim, a primeira vez que eu bati o olho, eu achei que era de mentira, mas é pinheiro de verdade. Então as guirlandas, as árvores, é tudo de pinheiro mesmo. E um monte de gente comprando. Sim. E... incrível. E estamos saindo do mercado, a gente não conseguiu gravar muito lá porque eu não podia nem filmar, nem tirar foto. Lá dentro vem só legumes, frutas, isso é bem legal. E agora a próxima parada é a Cidade Velha, aqui de Bucareste. Lá tem a nossa próxima comida que a gente quer experimentar. E a gente pegou um tram até a Cidade Velha. E uma coisa que a gente está gostando bastante do transporte público aqui na Romênia no geral, acho que todas as cidades feitas bem tranquilo, é que a gente consegue pagar direto com cartão de crédito ou com carteira digital. Então é muito fácil de andar aqui e dá para comprar tudo por Google Maps também.
não é o tópico desse vídeo, mas sempre fico impressionado com a arquitetura aqui de Bucareste, é bonita. Sim. Muitos prédios incríveis, assim, de fato você passa por eles e fala, Bucareste mesmo? marcante esse prédio. Ao mesmo tempo, do lado, um não totalmente, um prédio um estilo, outro nada a ver, assim. Nada a ver. Uma cidade de contrastes. Contraste. E chegamos na nossa parada, a gente veio na escovargaria Mikai. É uma comida talvez de café da manhã. A gente ouviu falar que parece com langos, mas parece uma delícia, então vamos experimentar. Tem uma fila enorme. A fila tá aqui fora. É. Vamos experimentar, aí fica paradinha, porque a fila tá na porta. E esse aqui é a escoverga, que é uma massinha frita. Por isso que a gente falou que parece o langos, mas ele vem enrolado e tinha 1 milhão de tipos de recheio que eu podia escolher. A gente pediu, acho que o mais tradicional, que é com queijo, sour cream, e esse aqui vem até um verdinho, que eu não sei ainda o que é. Ela perguntou de alho, né? O molhinho dava pra ser de alho ou simples. E, nossa, tá quentinho, parece uma delícia. É crocante que nem langos ou não? Maciozinho. E no final é bem diferente do langos, porque a massa, ela não é tão sequinha e crocante igual a do langos. Ela é bem mais fofinha e dá pra... meio que fica uma massinha assim na hora que você mastiga. Mas muito bom, nossa. Combinou muito com o queijinho. Tá quentinho. Bem bom, né? O queijo mais salgadinho, ele é bem azedinho, eu acho, por causa do sour cream. Mas foi o que eu ia falar, a massa é um pouco mais macia, é muito bom. E a gente tá dentro de um domo, que eu acho que é um conceito que a gente viu bastante aqui na Romênia, a gente não viu em outros lugares. Vai bem no frio, né? Tem um aquecedor aqui, então ele fica mais quentinho e te protege do vento, que é bem importante. Dá pra ver a rua. Então, Hoje é um dia super bonito, apesar de frio. Ficou quanto? R$13,95, lei. Boa. Acertei! A gente tem um problema entre falar lei e leu, onde lei é plural, leu é singular. Nunca fala leu. Uma história Nada é um leu. Uma história louca da moeda. E vocês veem quando a gente coloca o preço, a gente coloca RUN, que também é o nome da moeda, só que internacional. Sim. Enfim. E curiosidade, lei significa leão. Não, lei é plural, são leões. Leões. Leu é leão. História antiga, antes de virar Romênia, a moeda daqui eram leões também. Enfim, agora para tirar um pouco desse salgado da boca, bora achar alguma coisa mais doce e um café também, porque apesar que a gente começou invertido, a gente tava comendo carne e cerveja de manhã e agora vai para café e doce. Pãozinho, Pãozinho, mas tamo aí. Faz parte, hoje não importa, hoje é liberado. E já que esse é um vídeo de comida, agora a gente tá indo pegar um café, uma bebida quentinha, porque tá muito frio. E uma coisa que a gente reparou aqui na Romênia é que eu não sei porque se é a galera daqui que não gosta de Starbucks ou todo mundo resolveu copiar Starbucks, mas tem muitos concorrentes. E esse aqui é o nosso preferido, é o Ted's. Enquanto estamos aqui tomando o café da Bia, a gente está na fila imensa do Luca para pegar um Kovigry. Mas é bem rapidinho. E a gente pegou um Kovigry, que nem a gente mostrou no vídeo de Sibiu. Mas esse aqui é diferente, que esse aqui é de cereja. É bem tradicional, ou é de época, eu não sei. Porque quase todo lugar que a gente vê vendendo alguma coisa doce tem de cereja. E dentro tá quentinho. Algumas partes dela são mais crocantes, macia. E o recheio de cereja é bem doce, mas é bem gostoso. Com um cafezinho pra acompanhar, muito bom. E a gente pode ver que muita gente gosta. Tem motivos, é muito bom. Acho que eu prefiro de Nutella ainda, mas o de cereja é bom. Se você visitar a Romênia, pode ter certeza de uma coisa. Sempre vai ter gente andando com um pacotinho de padaria assim. Tem várias na cidade, é incrível, a gente adora. É sempre comum, principalmente em saída de estação de metrô. Tem bastante e são sempre boas. E só pra vocês não acharem que a gente come demais, já se passaram algumas horas e a gente tá indo almoçar. São muitas opções aqui de restaurantes em Bucareste. Com certeza, se for procurar os tradicionais, você vai achar muitos. Inclusive, a gente mostrou outros
talvez mais turísticos em alguns vídeos. E agora a gente tá indo num que tá na nossa lista desde quando a gente chegou aqui, mas para experimentar várias coisas tradicionais. A animação da criança. Bora lá. E a gente veio no La Mama, que é um restaurante que tem várias unidades aqui em Bucareste, mas a gente escolheu esse em específico, que é perto do Ateneu Romano, porque eles têm um menu degustação aqui, que tem todos os pratos tradicionais da Romênia, só que pequenininhos. Todos não, né? Deve ter a maioria. É, boa parte dos pratos. Boa parte dos pratos. Então, a gente achou que seria perfeito pro vídeo de hoje. Nem sei por onde a gente começa. Tô tão ansioso aqui, tem tanta coisa gostosa. Nossa, tá com uma cara muito boa. Tudo que a gente já comeu ou queria comer tá aqui. Por qual você vai começar? Tô nessa dúvida. Eu acho que vou começar pela sopa, que esse daqui é o tradicional goulash romeno. Pelo que eu entendi, tem carne, cenoura, batata, cebola. Bastante coisa aqui, a cara tá ótima. Cheiro então. Pimentão. Gosto de pimentão bem forte. Mas é uma sopa bem levinha. Parece com o da Hungria? Não, nada parecido com o da Hungria. O da Hungria eu acho que tem muito mais páprica, basicamente. Então esse daqui é uma carne de panela bem docinho com batata. Acho que é bem parecido com o que a gente faz no Brasil. Parece bom, hein? Só que com muito pimentão. Você gostou ou não, então? Não, gostei. Não tá nada forte. Apesar da gente não estar na Transilvânia, esse goulash da Transilvânia aqui tá muito bom. E você? Qual que você tá mais ansiosa? Finalmente chegou minha vez. Aquela ansiosa, né? 20 segundos. O que eu tô mais ansiosa pra comer é o joelho de porco, que é esse aqui. Tá até na cara dela aqui. A gente sempre ouviu falar que é tradicional daqui, que é maravilhoso e tal, só que toda vez que a gente ia no restaurante era sempre um prato enorme e a gente nunca ia dar conta de dividir em dois. Então a gente achou muito bom que o daqui, como são pratinhos menores, veio um pedacinho só, aí dá pra gente experimentar. O joelho de porco tá num feijão triturado, que parece tá muito bom também. Boa. Tá bem suave. O tempero, assim. É um feijão triturado. Dá pra sentir o gostinho de tomate, vários legumes que ele foi triturado junto. Bem gostoso. Só pra acompanhar não tá, essa belezinha. Não tá super forte, assim, porque eu acho que o astro do prato é o joelho de porco. Tá desmanchando, ó. A cara dele tá ótima. Parece que foi bem cozido. Manda bala. Nossa, tem um defumado muito forte. Nossa, que delícia. Talvez a gente deveria ter pego os grandes mesmo. Então, é isso que eu tô pensando agora. Gente, tá muito defumado isso. Não tem nenhum tempero super forte se destacando assim. Eu acho que é um joelho de porco muito bem cozido, defumado, super saboroso. Agora vamos ver como tá com o feijão. Bem bonito. Perfeição. O feijão não tá super forte também, então... Nossa, juntando os dois fica muito bom. Ou a gente vai agora, hein? No pato? Pato. Tô curioso com o pato. Também outra coisa que a gente via e era sempre muito grande. Sim. Acho que a gente experimentou pato algumas vezes, mas nesse formato aqui acho que nunca foi. Também não. Eu achei interessante porque ele vem com repolho? É repolho e parece umas... Isso. e tem umas uvas passas no meio também. Vamos ver como tá. Interessante. Uva passa natalina? Eu gosto. Nossa, ele tá super adocicado. É um repolho refogado e tem as uvas passas no meio que dá um toque bem docinho, assim. Nossa, muito bom. Gostei do repolho. E vamos pro pato. Peguei uma casquinha. Por fora ele tá com uma crostinha bem salgada, de temperos e tal. E tá bem macio. Nossa senhora, muito bom. Vai combinar muito com esse repolho, hein? Acho que é a primeira vez que eu tô vendo esse repolho roxo aqui na culinária. Geralmente é só normalmente é esse branquinho, o né? branco. Complementa super. Caraca. Engraçado, né? Geralmente a gente não vê nada doce misturado na culinária, tirando tomate, assim, eu acho. Interessante. Combinou muito com o pato. Achei que a cara dele ficou muito boa. Nossa, excelente. E agora eu vou pegar os nossos tradicionais rolinhos de repolho recheado. Aqui a gente chama de sarmale com a mamaliga, que é a polenta. Polenta é basicamente a guarnição fundamental aqui da Romênia. Quase todos os pratos têm a opção de você colocar uma polenta. O sarmale é um repolho recheado com carne, arroz e vários temperinhos aqui. Então vamos ver como tá esse. A gente comeu basicamente em todas as cidades que a gente passava, a gente comia. Eu amo. O sarmale, é muito bom. Esse tá muito suculento. Eu acho que de todos que a gente comeu, esse daqui vem muita carne. Não sei se vai dar pra ver. Geralmente vem uma mistura de arroz e com outros temperos, ou até mesmo repolho. Mas esse aqui tem muita carne. Misturar isso daqui com a
a polenta, então. Essa é a combinação suprema Da Romênia, é o da prato culinária oficial. da Romênia. Sim. Sarmale com polenta. Essa polenta aqui tá muito boa. Bem saborosa, cremosa. Ela combina muito bem, porque o sarmale ele é um pouco mais azedinho, um pouco mais salgado. E quando você combina ele com a polenta, os dois se equilibram. A galera tá mandando bem nas combinações aqui, hein? Caramba. Eu vou no nossas tradicionais salsichas romenas que A gente mostrou no vídeo de hoje mesmo, né? A gente comeu hoje cedo lá no mercado, o Bor, e lá dizia que era o melhor. Vamos ver como esse tá aqui. Dentro a carninha suculenta, bem molhadinha, bem grelhadinha, vamos ver como tá. Meat é sempre bom, né? Muito bom. Difícil da galera errar aqui. Cada restaurante deve ter sua receita, né? Essa é diferente do que a gente comeu hoje no mercado do Bor. Tem uns temperos um pouco diferentes, mas é bem gostoso. E vamos pro último. Mas não menos importante, a salsicha. E essa salsicha veio com repolho. Vamos ver como tá aqui. Acho que é quase o mesmo do sarmale, só que cortadinho. É mais uma pegada azedinha, mas ele tá bem refogado. E tem alguns legumes juntos também. Deixa bem gostoso. Vamos As ver. salsichas aqui, geralmente a gente não vê muito nos restaurantes, na rua, mas todas as vezes que a gente experimentou são muito boas. Sim. Bonita, hein? Cara, ótimo. Nossa. Vamos ver. Caraca. É uma explosão de sabor. Não sei do que é essa salsicha aqui, mas tá bem salgadinho, temperado. Dá pra sentir bem o gosto da carne e tá um pouquinho picante também. Gente, tô chocada. Foi o que eu acabei de falar. A gente não vê muito, mas sempre que a gente experimenta alguma salsicha aqui, elas são muito boas. Nossa. E a casquinha dela tá bem crocantezinha. E um gosto de defumado também, provavelmente tava na grelha. Nossa, surpreendente. Eu não sei, mas eu achava que salsicha já tinha provado de tudo, ainda mais estando todo esse tempo na Europa, mas depois eu não tenho que descobrir o que é essa salsicha aqui. Tá muito suculenta também. Incrível. Pode ir. Combina muito bem. Como tudo que a gente provou aqui, tá com um parzinho certo. Cada um. O Doug vai ter que experimentar porque, Vendeu tão bem essa salsicha, igual o joelho de porco ali. Tô na fila pra experimentar ele ainda. gente, não é uma explosão de sabor? Nossa. E a gente olhou no cardápio, só tá escrito sausage, então é uma salsicha misteriosa. E a gente falou que cada um tem seu parzinho e vem tudo combinando, mas por que não misturar os pratos? Que nem a Bianca faz. Pega um sarmale daqui, um repolho dali, um Gente, se tudo é feijãozinho bom, aqui. não tem como ficar ruim. Olha, leite condensado é bom, picanha é bom, mas picanha com leite condensado não. Você já experimentou? Não. E aí? Agora são duas perguntas Hora que eu da tenho pra verdade. você. Não é só Duas uma. verdades? É, duas verdades. Ah. Primeiro, qual que você gostou mais? O prato. Se eu fosse pedir um, né? Eu acho que eu pediria o pato. O pato? O pato. Porque ficou muito boa a combinação e eu gosto de comida adocicada. Interessante. Não, pra mim com certeza era a salsicha com o repolho. Eu pensei nessa, ai, que excelente, porque eu também entre esses dois, e aí se a gente pedisse os dois pratos, a gente ia comer os dois. Dois. E aí vem a segunda pergunta. Qual seria a combinação perfeita? Salsicha com a salsicha com o repolho do pato. Você trocaria o repolho do pato? Trocaria o pato pela salsicha. Entendi. O meu eu acho que eu continuaria com a salsicha e o repolho, mas eu pegaria a polenta. Polenta. Colocaria uma polentinha do lado só pra contrastar um pouco mais. Faz sentido. Mas nossa, tudo tava muito bom. Absurdamente bom. Tô muito feliz de a gente ter pego esse prato. Ainda falta a sobremesa. Verdade. E agora estamos com o papanache, que é um doce bem tradicional aqui da Romênia. Acho que quase todos os restaurantes têm ele. Ele consiste de uma massa frita. Isso aqui é sour cream, tem uma geleia doce e açúcar de confeiteiro. Em cima é um pouco mais da massa. É uma sobremesa que a gente experimentou uma vez e desde então a gente vem guardando um momento para experimentá-la de novo. Porque ela quebrou um pouco nossa expectativa da primeira vez. A gente achou que ia ser algo mais doce, mas não é. Talvez agora que a gente tá com a expectativa certa, que a gente sabe que agora ela é quente e é uma massinha que tem queijo dentro da massa. Isso aqui a gente não sabia também. Então, ela não é nada doce, a massa em si. O que adoça ela mais é o açúcar em cima e essa geleia. Vamos ver como tá esse daqui. E como tem sour cream também, quebra um pouco a doçura. Então, para quem não gosta de sobremesa muito doce, que não é o meu caso, era uma ótima. Vamos ver como tá essa. Coloquei um pedaço muito grande na minha boca.
Eu acho que essa daqui tá mais doce. A massinha tá um pouquinho mais doce e tá bem crocante. Nossa, com certeza eles fizeram uma bolinha, fritaram ela inteira. Então é tipo um bolinho de chuva gigante com sour cream em cima e uma geleia de frutas. Tô na dúvida do que é. Isso aqui são ameixas e um molhinho de ameixa. Eu acho que o sour cream dele não tá tão azedo, porque eu acho que da última vez a gente comeu um lá em Cluj que o sour cream era mais azedo. Era bem gostoso, mas acho que esse aqui tá bem melhor. Bom que é uma sobremesa bem cremosa. Manda bola. A massinha desse aqui tá bem mais gostosa. Ligaram o ar-condicionado aqui fora. Tá frio, né? Ligaram a árvore de Natal também. E agora a gente vai dar uma caminhada, dar um tempo pra ir pra próxima comida. Mas aqui tava muito bom. Nossa, sensacional. O menu degustação pra 2 pessoas é um tamanho bom. O menu degustação que a gente pegou era 135 lei e o papanache era 18. Bem gostoso. E como vocês podem ver, já escureceu, mas não é porque tá muito noite não. A gente não ficou tantas horas assim pra comer tudo aquilo. É que tá muito escuro e ainda são 5 da tarde. Final de outono aqui na Romênia, essa parte da Europa, escurece muito cedo. É absurdo, 4h30 já tá sol se pondo. Já perdeu o sol. É? Quer fazer alguma coisa, claro, tem que fazer antes das 4 da tarde. Sim. Mais perto você vai chegar no urso. Total. E estamos de volta. Estamos indo comer um doner, kebab, Shawarma. shawarma, vários nomes aqui. É uma comida talvez não tradicional daqui, mas a gente comeu basicamente pela Romênia inteira e aqui a gente descobriu que eles fazem de um jeito diferente. Então, bora ver. Bora. Depois da Bianca ser trollada várias vezes ali. Galera, que gente boa demais. E eu tô com medo disso aqui, ó. Você tem que experimentar primeiro. Que eu não sei o que é. A Bianca tá falando que a gente vai ter que tomar bastante isso, mas... É porque a gente vai pra Turquia daqui uns meses, então já tem que se preparar. Como chama isso? Ayran. 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 Que é um iogurte salgado. Mas, como estávamos dizendo, esse aqui é o shawarma. Kebab, não sei. Cada lugar tem um nome, ainda não entendi a diferença, mas eu sei que todos são muito bons. O grande ponto é que aqui em Bucareste, eles fazem de um jeito pelo menos que a gente nunca tinha visto. Que é que nem quando o cara tava lá preparando, ele coloca tudo no pão e aí ele já mexe, ele vai virando ali. Precisa ter eu já teria derrubado tudo na primeira virada. A maneira que eles preparam parece bem legal. E aí o bom é que já fica tudo misturado com molho e fica bonitinho. A gente pediu um mix, então tem carne de vaca, carne de frango, mas a cara tá ótima. O gosto também tá perfeito. Tá bem adocicado. Ele perguntou o que a gente queria, a gente colocou tudo. Tudo que tem ali você vai pondo. Então tem bastante salada. Então aqui você vai encontrar muita coisa. Tem batata frita, tem um molho de iogurte que é muito bom, tem picles, o picles tá excelente, cebola roxa, tem carne de frango, carne de cordeiro, eu acho, tomate, tem alguma coisa doce. Repolho. Tem repolho, esquecendo do repolho. E eu acho que é isso. Tudo junto e misturado. Picles, você falou? Falei picles. Cada mordida que você dá é um sabor diferente, porque depende do que vem primeiro. Aí vem primeiro e vai misturando com as outras coisas. Bom demais. Excelente prato. Muito bom mesmo. Nossa, tudo misturado fica muito bom. Sem julgar, Doug. Não, eu tô lendo o que tem aqui nesse... Como que é o nome disso mesmo? Ayran. Ayran. Eu ainda não entendi o que é uma das coisas aqui, mas eu sei que tem lactobacillus vivus, basicamente. É um iogurte. Só que salgado. Vamos lá, gente. Tô me sentindo preparado agora.
Então aqui a gente vai experimentar o ayran, que é um iogurte turco, pelo que eu tô entendendo. Cheira a leite. Salgado. Bem salgado. Tô achando bom, assim, meio estranho de cara que é um iogurte e salgado, mas eu acho que é tipo aquele iogurte mesmo que você compra no mercado, tipo, gosto de morango, só que esse aqui tem gosto de sal, basicamente. Não é ruim, mas eu não sei se o meu cérebro tá adaptando, que é uma coisa... Bebê? Faz sentido, sei lá, uma refeição pra você tomar junto com a comida. Eu também fico meio nesse limiar entre tá processando, que é um negócio salgado, e esse aqui tem bem mais gosto de iogurte do que aquele outro que a gente experimentou. Então, é o gosto do iogurte natural, só que salgado. É o que eu me acostumaria. Partiu Turquia. Vai ter que se acostumar. E acabamos de sair aqui do Dristor. Tava muito Dristor. bom. Dristor. É o nome de uma rua, ainda não sei falar ela. Foi 60 lei o kebab completo, com mix e tudo mais, com o ayran, e a gente adicionou batata e molho extra. Então tudo deu 60. Eu achei bem servido. Bem recheado. E agora que a gente jantou, a gente tá indo no mercado de Natal, que tá rolando ali na praça principal, pra pegar nossa sobremesa. Tem uma coisa que a gente quer comer, que a gente tá vendo desde quando começou os mercados de Natal, mas a gente não comeu ainda. E a gente raramente vê em outros lugares. Então a gente tá indo lá ver se é bom mesmo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. E eu não sei o que tá acontecendo hoje, mas tá uma neblina, tá uma névoa Absurda. aqui que não dá pra ver o parlamento. Ó, tem um prédio enorme, um dos maiores prédios do mundo tá aqui atrás da gente, mas não dá pra ver ele. Nossa, dá pra ver a luz, e olha lá ainda. Olha ele lá. Mas ainda assim continua bem mágico aqui. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. E não era exatamente o que a gente veio buscar aqui na feira de Natal, Mas é doce também. É doce também, verdade. Mas a gente pegou um vinho quente, porque dá muito frio, e é bom pra esquentar o dedo e por dentro também. Temperatura agora é de 4 graus, sensação térmica de 2. Eu nem gosto de vinho, mas o vinho quente de feira de Natal é mó docinho, é muito bom. Agora virou o vinho da feira de Natal. Agora eu entendo porque a galera fala que tem competição de vinho quente em todas as feiras de Natal da Europa. Não, total. Tipo, isso aqui é a feira de Natal pra mim agora. Achamos! E a gente pegou o doce que eu queria, que é talvez o nome mais engraçado que eu já vi, que é um salame de biscoito, chama Salame Biscuit, que é isso aqui, basicamente. Nossa, pedação. É o nome mais engraçado que eu já vi de doce, que é de fato, é como se fosse um salame, só que de biscoito mesmo. Ó, tem pedacinhos de bolacha, eu acho que em volta é cacau, pelo que eu tava lendo, deixa eu ler aqui. Eu não sei o que significa, mas tem umas outras coisas ali, mas parece promissor. Vamos ver. Quanto foi isso aí? É macio. É tudo macio e é muito bom. Chocolate? Uhum. Tá explicado porque você gostou, então. Tô chocado, eu achei que ia ser mais crocante, mas a bolacha é bem macia. Esse daqui deu 350 gramas, deu 21 lei. É alguma macio. fruta. É bem macio, é muito bom. Parece um bolo, na verdade. É mais denso que um bolo, segurei. Bom. Não tem tanto gosto de chocolate. Vamos lá, amigos, agora eu tenho a receita em minhas mãos aqui e o Google Tradutor. Então é o combo perfeito. Ó, ingredientes: 51% de biscoito, cacau e aromas e água. Aromas. Não ajudou muito. Ou seja, ainda não sabemos do que é feito. Não, parece o biscoito, o chocolate Honda aqui. Tem o que chama rum, Esse aqui. daqui da Romênia. A gente comprou algumas vezes para experimentar e é bem gostoso. Mas realmente, tem gosto do doce. A Bia não gostou. Não gostei, não. Não confia na Bia em relação ao doce, é bom, é bom. E é isso pro vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver quais são as comidas
tradicionais aqui da Romênia e quais a gente mais gosta. Não foram todas, obviamente, mas a gente foi pelo menos em algumas que a gente comeu, gostou e algumas novas também. Eu acho que a culinária romena tá entre as que a gente mais gostou, né, até agora, de viagem, sim. assim. Não tem erro. Quase tudo que a gente come é muito bom. Tudo, né? Não teve nada que a gente não gostou. Então, sensacional. Ainda tô entendendo com o iogurte salgado lá, não é daqui. Não é daqui. Talvez por isso. Mas é isso, tchau! Valeu, galera. Tchau, tchau. Mano, tá aqui em cima é muito bonito. O que é isso? Nossa.